Olá, sejam muito bem-vindos ao Narrativas Antagonista, tema do dia. Maduro quer anexar a Guiana. Não é ficção. Eu vou trazer aqui para vocês os fatos desse tema que promete mexer bastante com a gente nos próximos tempos. E é claro que um tema desses vai trazer diversas narrativas à cena de debate que vão impedir, obviamente, qualquer debate, porque a pessoa lê a narrativa, acha aquilo bonito, ela se sente espertona, passa a repetir feito um papagaio como se fosse uma opinião. Quando alguém questiona, a pessoa fica muito ofendida, mas também não consegue defender a narrativa, porque toda narrativa tem ali um ponto em que você questiona e quebra. E aí ninguém fala de mais nada, fica só um xingando o outro. E nós estamos aqui diariamente combatendo este círculo vicioso. E de que forma que a gente faz isso? Treinando o nosso cérebro para voltar a ter um debate sadio. Então, primeiro, eu trago para vocês os fatos. O que a gente tem de concreto sobre isso. Depois eu trago para vocês qual é a narrativa da direita, qual é a narrativa da esquerda e, em seguida, qual é a minha opinião. A sua opinião pode ser parecida com a minha, pode não ser, pode ser oposta à minha. Pode ser que você veja aquele conjunto de fatos e queira opinar sobre outro ponto, sobre outro ângulo. Fique à vontade, é para isso que você tem aqui os comentários. Não esqueça de curtir esse vídeo, de compartilhar e não esquece também que eu tenho uma coluna diária, sem paywall, aqui no Antagonista, especial para você. Então vamos começar com os fatos. Combinado? Vem comigo. Bom, fato do dia, Maduro quer anexar a Guiana. Gente, que história é essa? Exatamente isso o que você está ouvindo. A gente já tinha notícias disso porque é uma briga centenária, tá? Que acontece por uma área que é 70% da Guiana. É uma briga que vem da época do Império Espanhol, aqui na América Latina. E o que aconteceu agora? Aconteceu que era algo que já estava se falando na política venezuelana, mas ontem o ditador da Venezuela, Nicolás Maduro, tuitou 5 perguntas de um referendo que vai ser feito na Venezuela no dia 3 de dezembro para decidir se a Venezuela deve ou não anexar o que ela chama de Guiana Essequibo, que é uma área gigantesca que equivale a 70% do território da Guiana. Já foi anunciado pela Justiça Eleitoral, pelo órgão que eles têm que se parece com Justiça Eleitoral, tá? De lá da Venezuela, que esse referendo vai acontecer no próximo dia 3 de dezembro. Esse referendo, vocês prestem atenção aqui nesse ponto que é muito importante. Ele é um referendo consultivo. Sim, nós estamos falando, inclusive, de uma ditadura. O que ele está fazendo é um referendo consultivo, ou seja, o que for decidido ali não é que vira uma regra imediata e que o povo vai decidir. Não, é o governo venezuelano fazendo esse referendo consultivo. Mas o governo já tem um lado. Olha aqui o tweet do Maduro. Saudamos com grande satisfação as autoridades do Conselho Nacional Eleitoral pela aprovação das 5 perguntas que serão formuladas às venezuelanas e aos venezuelanos no referendo consultivo em defesa da Guiana Essequiba. Vamos defender o território Essequibo. No dia 3 de dezembro, todos e todas votamos 5 vezes sim.
Ele já disse que é para votar sim em todas. E quais são as perguntas? Vamos lá. 1. Você está de acordo a rechaçar por todos os meios, conforme o direito, a linha imposta fraudulentamente pelo Laudo Arbitral de Paris de 1889, que pretende nos despojar da nossa Guiana Essequiba? Segunda pergunta. Você apoia o Acordo de Genebra de 1966 como único instrumento jurídico válido para alcançar uma solução prática e satisfatória para a Venezuela e Guiana em torno da controvérsia sobre o território da Guiana Essequiba? 3. Você está de acordo com a posição histórica da Venezuela de não reconhecer a jurisdição da Corte Internacional de Justiça para resolver a controvérsia territorial sobre a Guiana Essequiba? 4. Você está de acordo em fazer oposição por todos os meios de direito à pretensão da Guiana de dispor unilateralmente de um mar que ainda está pendente de delimitação, de maneira ilegal e em violação do direito internacional? E a 5. Você está de acordo com a criação do Estado Guiana Essequiba e que se desenvolva um plano acelerado para a atenção integral da população atual e futura desse território, que inclua, entre outros, outorgar cidadania e cédula de identidade venezuelana, conforme o Acordo de Genebra e o direito internacional, incorporando em consequência disso o Estado no mapa do território venezuelano. Isso é real, tá, gente? Bom, quando que começa a disputa por este território? Ela começa em 1648. Isso é antes de existir Venezuela. Os franceses já haviam ocupado aquela região. Lembra que a gente estudou na escola que teve invasão francesa, invasão holandesa, invasão inglesa? Então, esse território específico já estava na mão dos franceses em 1648. A Venezuela vai surgir em 1811. Em 1814, a soberania sobre esse território da Guiana passa a ser do Reino Unido, não mais da França. Em 1899, teve uma sentença arbitral no Tribunal de Paris que deu juridicamente a soberania desse território ao Reino Unido. Só que aí, em 1962, a Venezuela entrou na ONU pedindo a soberania sobre esse território. 4 anos depois, o que aconteceu? A Guiana ficou independente. A independência das Guianas veio em 1966. Então aí, isso basicamente ficou suspenso, porque aquilo virou um território independente. Mas a briga da Venezuela por esse território ainda não tinha acabado. Aí o que aconteceu? Durante o governo do Hugo Chávez, chegou a se arquivar esse processo. Não havia mais esse interesse. Mas no ano de 2015, se descobriu que naquele mar, que está nesse território anteriormente em disputa, a disputa estava arquivada, eles descobriram o quê? Petróleo, muito petróleo. É o tal do petróleo que a gente estava tendo também uma briga aqui no Brasil para explorar na foz do rio Amazonas. Vocês se lembram? É isso que a Guiana já está explorando, já descobriu, a ExxonMobil descobriu lá em 2015 e aí isso voltou à tona. Aí acontece o quê? O Tribunal Penal Internacional, esse mesmo que condenou o Putin por genocídio e que deu um bafafá tempos atrás, é esse mesmo tribunal. Ele disse que é ele quem tem autoridade para arbitrar sobre a questão. E ele não arbitrou até agora. Ele já tomou uma decisão preliminar
que foi assim, uma vitória de 14 votos a 1 da Guiana, porque a Venezuela queria que o tribunal declarasse todos os argumentos da Guiana inadmissíveis, queria paralisar a exploração do petróleo ali nessa faixa de mar, e já teve esse julgamento preliminar que não. Mas a questão em si não foi decidida. Enquanto ela não é decidida, o ditador Nicolás Maduro resolveu fazer um referendo consultivo que pode decidir, eles decidirem que o território, 70% do território da Guiana é deles. E aí anexar ao mapa. Ele não esclareceu em detalhes o que é que ele quer dizer com anexação. Este território, ele é um território que não, nem os nomes dos lugares são em espanhol, não tem nem nome de localidade em espanhol. Não é que tem venezuelanos ali, nem gente descendente da coroa espanhola. É realmente um lugar que foi cercado ali, colonizado pela França, e depois passou para as mãos da Inglaterra. Não há esta identidade cultural, a não ser pela proximidade, que era mais ou menos o mesmo povo, mas foi uma colonização completamente diferente. E aí, gente, que difícil, hein? Quais serão as narrativas? Vem comigo. Embora essa imprensa fascista, neoliberal, tente sempre colocar no Maduro ou na Venezuela a pecha de ditatorial, a gente vê aqui que existe democracia, né? Porque é uma disputa que está há muito tempo no tal do Tribunal Penal Internacional, que tem uma visão colonialista, que tem uma visão de que a gente é meio terceiro mundo e não resolve nunca. Não resolve nunca, vai para 100 anos que está esse negócio lá e não vai resolver nunca, vai empurrando com a barriga. Se esquecendo de algo importante que é a autodeterminação dos povos. O presidente Lula fala sempre nisso. Recentemente, os Estados Unidos suspenderam o embargo contra a Venezuela, reconhecendo que a Venezuela é uma democracia, terá eleições democráticas e agora, em 3 de dezembro, mais uma mostra de democracia de Nicolás Maduro, que vai colocar ali o princípio da autodeterminação dos povos. Os venezuelanos que estão ali na Guiana têm ou não o direito de serem chamados de venezuelanos. É diante disso que a gente está. E muita gente vai querer interferir como se fosse uma maluquice. Por quê? Porque tem a visão colonial. O que vale é o colonizador. E a gente aqui na América Latina está numa luta antiga pela América Latina unida, pela identidade latino-americana. E a gente sabe que isso é o que vai prevalecer no próximo 3 de dezembro. E eu espero que tenha o apoio do nosso presidente Lula. Vocês vejam a megalomania desses ditadores amigos do Lula. E como que a coisa vai se desenrolando? Porque, olha, vocês não tenham dúvida que esse homem vai invadir a Guiana. Vocês não tenham dúvida que ele vai lá atrás de petróleo, de anexar, vai fazer uma coisa que a gente não tem na América Latina, que é guerra. E esses ditadorzinhos, todos sabem que tem o apoio do Lula. Você acha que ele ia botar as manguinhas de fora para invadir um outro país? Se o maior país do continente, que tem mais influência, já não tivesse dado o aval, vai lá, Maduro, faz o que você quiser que nós estamos aí do seu lado. Tá lá o Lula toda hora ajudando esse homem. A gente avisou que o Brasil ia virar uma Venezuela, mas acho que a gente não viu o que vinha pela frente, né? Daqui a pouco ele resolve, vamos anexar o Amapá, vamos anexar Rondônia, vamos anexar não sei o quê. A megalomania do ditador, ela é uma coisa ilimitada. E a gente vai ter o apoio a esse tipo de coisa, porque o Lula já deixou muito claro que ele apoia a invasão. Ele apoia a invasão da Ucrânia, ele passa pano. Ele fica falando quando um não quer, dois não brigam, não reconhece a invasão da Ucrânia. Ele fica tentando fazer equivalência moral entre o terrorismo do Hamas e a defesa que o Estado de Israel tem que fazer. E isso dá um recado para os ditadores amigos do quê?
Pode invadir que nós estamos lá. A gente, além de passar pano, é capaz de apoiar. Então aí você que fez o L pela democracia, você que fez o L contra o fascismo, a culpa é sua. Olha no que a gente se enfiou agora. Gente, que história que parece de filme, né? Parece que a gente não está vivendo isso. Qual que é a minha opinião? Minha opinião é que passou da hora de levar a sério que uma ditadura é uma ditadura e o apetite do ditador por poder não tem limites. Vocês imaginam que maluquice que pode virar essa história de querer anexar a Guiana? Porque ele vai fazer isso como? Ele vai invadir? Ele vai obrigar as pessoas? E se as pessoas não quiserem ser venezuelanas? É uma história assim que a gente ouve, que é até falar, não, isso aqui não pode ser sério, isso não pode ser sério. É o tipo da história que qualquer pessoa razoável ouve e fala, não, isso aqui não é sério. E a gente ouve na diplomacia o som do silêncio. Não estou falando da diplomacia brasileira só, não. A diplomacia latino-americana, os mandatários latino-americanos estão todos assim. Porque há quanto tempo você não tem uma guerra na região? Não é uma região onde as guerras são frequentes, como outras regiões do globo. No Oriente Médio, por exemplo, guerras são frequentes, a disputa por territórios ela é frequente. Não é a nossa realidade latino-americana. E aqui a gente vem com uma proposta do Maduro que traz duas ideias que estão sendo repetidas em casos diferentes nesse novo eixo geopolítico que se forma, que é o eixo comandado pela Rússia, pela China e pelo Irã, que é o povo do BRICStão, que a gente já já vai chamar para ser nossos parceiros, nossos amigos, nossos queridos. Tem duas ideias aí que elas estão sempre muito fortes e sendo trazidas à tona. A primeira ideia é a de minimizar a invasão territorial. Você minimiza a invasão territorial. A gente está vendo isso ser repetido. No caso da Ucrânia, é uma coisa assim que você fala, não, não é possível que as pessoas estão falando da invasão de um país como se fosse uma guerra normal. O caso de Israel, que é pior ainda, que é a invasão do país por um grupo terrorista que sai sequestrando e matando civil, que sai fazendo coisa do tipo decapitar bebê, matar grávida, arrancar bebê de barriga de grávida. Teve uma imagem ontem, um relato, porque eles não divulgaram a imagem, do exército de Israel, que até nisso falava. Nós estamos falando da barbárie completa, que é um grupo terrorista. E se tenta contemporizar. Será que isso vai virar uma prática? E por isso se tenta contemporizar, por isso que se vem com essa narrativa, com essa história. Sempre que tem uma invasão de território, se tenta ou fazer uma falsa equivalência, ou mandar ninguém mandou sair de saia curta, ninguém mandou sair chamando a OTAN aí para perto de você, porque aí a Rússia tem o direito de invadir. Será que arrumariam uma desculpa do mesmo tipo para o Maduro? E para quem mais? Quem mais que está querendo territórios e que está alinhado a este eixo? O Maduro está alinhado a esse eixo há muito tempo. Ele tem gente do Irã dentro do governo dele. Há tempo, ele está muito adiantado já nisso daí. A outra coisa que a gente vê aparecer aqui de novo e que já apareceu sutilmente aqui no Brasil, mas ficou escancarada nessa reunião da Road and Belt Initiative em Pequim. Pesquisa isso, Road and Belt Initiative. Foi uma reunião em Pequim, onde o Xi Jinping recebeu o Putin. Qual que é a segunda ideia? A questão de questionar
a validade e a legitimidade do Tribunal Penal Internacional. Se questiona se ele teria legitimidade para mandar prender o Putin por genocídio. Isso é dito com todas as letras pela China, por exemplo, que é aliada do Putin, pelo próprio Putin, pelo Irã. Agora, como é que ficam os países que não podem falar isso claramente? Eles questionam, não, será que nesse caso aqui específico, esse tribunal tem legitimidade? Será que Tribunal Penal Internacional pode isso? Nem sei que tribunal é esse. Vocês já ouviram gente falando assim, né? Então vocês vejam 2 pontos que começam a virar carne de vaca, festa do caqui. Desculpas para invadir território, questionamento sobre a legitimidade do Tribunal Penal Internacional. Isso é algo que a gente vê cada vez mais se repetir em um novo eixo geopolítico. Aparentemente, nós brasileiros fazemos parte desse eixo que não é um eixo democrático. E a gente está diante, vamos dizer, de um ponto de inflexão, porque agora as ditaduras estão botando as suas manguinhas para fora. Estão falando claramente o que desejam. Nós, como brasileiros, vamos fazer o quê? Bom, por enquanto refleti, né? Deixo aqui essa contribuição para a sua reflexão. Esse é o Narrativas Antagonistas. Um prazer ter você aqui diariamente ao vivo comigo às 5 da tarde. Também adoro a companhia de quem maratona o Narrativas Antagonistas, fica ouvindo uma narrativa atrás da outra para a gente evoluir nesse debate que precisa ser feito. A gente não pode ficar refém de narrativas. Não esquece de deixar aqui o seu like, de compartilhar o Narrativas com quem você gosta e de me contar qual é a sua opinião sobre este assunto. Eu vou ficando por aqui. Volto amanhã, 5 da tarde. Grande beijo, até lá.